Oi gente, eu sou Danusa França e esse é o vídeo número 4 da playlist Shiatsu França. E vamos em frente que tem muita matéria. Um golinho de água, vamos hidratar o nosso corpo. Vamos nos preparar, porque vem muita matéria por aí. Lembrando que existe um material complementar do Shiatsu e quem quiser adquirir é só fazer contato comigo. Pode ser aqui pelo Instagram, pode ser aqui direto nos comentários do YouTube, pode ser também na descrição do meu canal, tem meu e-mail, tem o Facebook, enfim. Façam contato, que eu passo as informações, ok? Aproveite esse momento para curtir e compartilhar, isso aí, já está sabendo do esquema. Eu vou falar de algo muito importante que está dentro do Zen Shiatsu, do estudo de Matsunaga. Eu vou falar sobre Kyo e Jitsu. É fantástica essa explicação, preste atenção. Kyo é a condição de carência de energia, falta de energia. Jitsu é a condição de excesso. Quando uma pessoa está saudável, a energia flui livremente pelos seus canais de energia, pelos seus meridianos. Qualquer desequilíbrio, por menor que seja esse desequilíbrio, vou dar alguns exemplos, uma noite mal dormida, por exemplo, uma alimentação inadequada, ou mesmo um aborrecimento, uma situação estressante, tudo afeta a pessoa de uma forma global, em sua totalidade, corpo, mente, emoção, espírito, sistema energético. O sistema energético, o sistema de meridianos, ele representa a essência da nossa existência. Nele, justamente, os desequilíbrios se manifestam sob a forma do que a gente chama de estagnação de energia. Estagnação de energia nos meridianos. Nessas estagnações, alguns meridianos, presta atenção, alguns se encontram sobrecarregados, em excesso, que é justamente Jitsu. Outros se encontram esvaziados, com pouca energia, Kyo. O trabalho consiste em agir exatamente sobre os meridianos para normalizar o fluxo energético deles. Os meridianos, eles são a expressão energética de nossas funções físicas e também psicológicas. Então, equilibrar a energia nos meridianos significa equilibrar o próprio funcionamento do organismo. Jitsu aparece diretamente na superfície. Muito fácil encontrar Jitsu. Às vezes até de uma forma protuberante, como um nó, como um alto relevo, um estado de tensão, de rigidez e de resistência ao toque. A área Kyo, ela já se apresenta de forma diferente, mais flácida, mais fraca. No primeiro momento, ela oferece pouca resistência ao toque inicial, mas ela se mostra tensa e sensível quando aprofundamos o toque. Olha que interessante. Então, tanto as áreas Kyo quanto as áreas Jitsu podem apresentar sensibilidade. Mas as Kyo, elas se caracterizam por causarem dor penetrante quando manipuladas de uma forma abrupta, fazendo com que todo o corpo
se contraia. É uma reação até de proteção contra aquela pressão considerada invasora. As áreas que são saudáveis, elas se apresentam macias, porém flexíveis, com uma boa elasticidade. E elas não causam nenhum tipo de desconforto quando elas são tocadas. As áreas que são consideradas jitsu, por serem mais superficiais, como eu falei, elas são fáceis de localizar. Muito fáceis. Muitas vezes são visíveis. Mas as áreas Kyo, elas são consideradas a origem dos desequilíbrios encontrados. Jitsu é considerado o sintoma aparente, é visível. Kyo é considerado a raiz do problema. Não é fantástico? Vou beber até uma aguinha, mas eu quero comentários sobre Kyo e Jitsu. Na realidade, é o pulo do gato, você entender essa questão. Porque isso está vinculado ao que eu vou falar agora, sobre a tonificação e a sedação. Quando tratamos a área Jitsu, através da sedação, que é justamente uma pressão que você faz contínua, com um efeito calmante, aquela área ou aquele meridiano afetado, que possui justamente aquela saliência ou até aquela rigidez, tudo isso se normaliza. E se você tiver que fortalecer o que a gente chama de buraco Kyo, é preciso sustentar um toque firme, um toque profundo, de efeito tonificante, e pacientemente você tem que esperar um contato com aquela energia que está ali perdida naquela região. E aí, através da tonificação, você consegue, de uma forma um pouco mais demorada, tá, do que a sedação, você consegue puxar justamente o calor, você consegue resgatar a energia, o fluir da energia. Então é muito importante que você saiba trabalhar aquela área profundamente, com a intenção de você conseguir alcançar e estimular a energia daquele ponto. Com um toque suave, mas preciso. Muitas vezes o corpo da gente, ele tem uma ação de defesa. Ele usa justamente a tensão para proteger as suas áreas vazias, as suas áreas Kyo, justamente por serem considerados os pontos fracos. Então essa tensão superficial faz com que as áreas Kyo pareçam áreas Jitsu. Então tem que ter muita sutileza, muita sensibilidade. Por isso que o relaxamento do paciente é muito importante, do cliente holístico, para que possamos localizar exatamente essas áreas, definir as áreas Kyo com sucesso. Se trabalharmos uma pressão firme, uma pressão suave, esse seu cliente holístico vai relaxar. E essa tensão superficial, ela será desarmada. E aí você vai sentir que a sua mão vai acabar caindo dentro do vazio Kyo. E aí sim, quando você cai nesse vazio, é que você consegue fazer a perfeita tonificação desse ponto. Tem que entender essa diferença entre a rigidez superficial de natureza Jitsu e de Kyo. Em Jitsu, a tensão é muito evidente. Com a sedação você rompe muito rapidamente.
Já em Quio, você tem que entender que há uma etapa que vai ser dissolvida de uma forma gradual para que você caia no verdadeiro vazio que existe em Quio. De repente você consegue cair naquele vazio. Quando uma tensão Jitsu, que é mais superficial, ela se dissolve, a área onde ela se encontrava rapidamente se normaliza. Já quando a outra área que se desarma e que surge por baixo, que você encontra uma área Quio por baixo, aí a resolução desse desequilíbrio em termos de tonificação é mais difícil, é mais trabalhoso, por essa camuflagem e por essa defesa que o próprio corpo cria. Localizar as áreas evidentes, proeminentes, rígidas de Jitsu é muito fácil, é muito rápido e você trabalha com a sedação. No entanto, com Quio, que você já entendeu que representa a essência de todo o desequilíbrio, você tem que ter todo um aparato. E você tem que entender que o fortalecimento dessas áreas Quio é fundamental. Você tem que trabalhar uma sedação consistente e precisa nas áreas Jitsu e uma tonificação muito bem feita nas áreas Quio. No Shiatsu, a sedação e a tonificação, elas são sempre executadas simultaneamente. Você trabalha cercando todos os lados. Enquanto a mão filha está ali sedando, a mão mãe pode estar tonificando. É muito interessante você entender essa alternância do sedar e do tonificar. São técnicas que devem ser trabalhadas o tempo todo dentro da prática de Shiatsu. Porque sempre que existe uma falta, existe por trás um excesso, e sempre que existe um excesso, por trás existe uma falta. Então, quando a gente trabalha com pessoas que estejam numa condição, por exemplo, extremamente deficitária, extremamente Quio, a gente tem que despertar nessa pessoa as suas forças naturais de recuperação orgânica, que provavelmente estão muito enfraquecidas. Se a gente se concentra em sedar as áreas Jitsu, sem ter a preocupação em tonificar as áreas Quio, esse tipo de cliente, ele vai ficar com um tratamento incompleto, porque ele necessita das duas coisas. Então a gente tem que fazer o que for possível para aquele organismo se reorganizar, para que ele não fique procurando reservas que já estejam escassas em termos de energia, tornando-se cada vez mais enfraquecido. É muito importante ter essa visão. Como todas as funções orgânicas elas estão interrelacionadas, então essas condições de desequilíbrio elas afetam o corpo todo. É um efeito dominó. De forma que os meridianos eles vão se apresentar mais ou menos Jitsu ou Quio. E o melhor a fazer, sem dúvida alguma, é darmos uma atenção muito especial aos meridianos mais Quio e também aos meridianos mais Jitsu, nos concentrando num trabalho bem focado e bem preciso de tonificação e de sedação. Assim a gente consegue equilibrar os meridianos que estão mais afetados e vamos atuar também sobre os demais meridianos. Todos precisam de tratamento, todos precisam de manutenção, certo?
Entenderam? É fantástico, é um trabalho que não é simplesmente você fazer a prática do shiatsu. É você entender de uma forma global, de uma forma holística, o seu cliente holístico. É você aprender a fazer essa leitura muito bem direcionada. E eu vou falar no próximo vídeo, na próxima aula, justamente sobre avaliação, sobre como você pode entender e muito o seu cliente holístico. O que você tem que observar? Quais os dados que são realmente relevantes? O que você tem que observar? Tudo isso vai fazer a diferença na hora de você fazer a prática de shiatsu. Não adianta apenas entender a mecânica do método. Tem que aprender a pensar em cima da técnica, tem que conhecer a teoria. Ok? Fecho mais um vídeo aqui. Gratidão e vamos em frente.